Shalom, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo nesta manhã nos encha de um poder extraordinário, que possamos ser renovados pela sua glória, pela sua majestade, que o Consolador, precioso, maravilhoso, Espírito Santo agora invada todo o seu ser. Gere dentro de você uma expectativa de vida em abundância, porque a vida, que as pessoas estão acostumadas a viver é uma vida segundo o mundo, mas Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz também que Ele nos daria uma vida abundante. E uma vida abundante é viver debaixo da ordem do nosso Deus e acompanhar cada processo de evolução em Cristo Jesus, porque Ele sim nos faz evoluir. Amém? Nesse episódio, hoje, quarta-feira, nós vamos entender por que o frasco se esvazia, né? Por que o frasco do perfume ele vai se esvaziando à medida que o frasco sempre permanece aberto. Amém? Uma comparação, nós somos o frasco de perfume aberto. E aí, à medida que o tempo vai passando, lembra de Moisés lá nos primeiros episódios, que quando a glória de Deus se esvaziava de Moisés, ela desaparecia, Moisés ficava com vergonha e cobria o rosto. Mas quando a glória de Deus estava repleta, quando ele descia do monte cheio, ele mostrava para todo Israel aquela glória. Era como se fosse um brilho de um anjo muito forte. Então nós somos esse frasco de perfume que é aberto, a essência se esvai, né? E aí fica somente aquele líquido, né? O perfume perde todo o seu cheiro, todo o seu aroma agradável. Então, é o nosso tema hoje, por que nós perdemos a unção? A unção pode ser perdida. A unção, na verdade, a unção deve ser esvaziada. Nós precisamos entender que nós somos vasos renováveis no renovo do nosso Deus. Então, quando nós buscamos o Senhor, subimos ao monte ou entramos na sala do secreto, nós enchemos o frasco, estamos cheios da unção. Você já viu o movimento de um homem cheio da unção? Ele fica agitado, ele não para, ele vai para um lado, vai para o outro. Ele se movimenta porque o Espírito Santo de Deus está movimentando ele ali naquele ambiente para curar, para libertar e para sarar. Então, ao contrário do que muitos pensam, não é somente o pecado que nos faz perder a unção. O tema de hoje é por que perdemos a unção. É só o pecado? É por causa do pecado? Não é somente por causa do pecado, que nos faz perder a unção que o Espírito Santo nos dá. Então, existem muitas maneiras que nos fazem perder a unção, que não tem nada a ver com pecado, mas nós vamos destacar no período desse podcast. Gente, compartilha nosso podcast, amém? Segue a gente lá no Spotify, Se você não tem um aplicativo, é de graça. É só você ir lá no seu Play Store ou lá no iOS do seu iPhone e baixar. É de graça. Segue lá, compartilha, a gente manda o link, tá bom? Então, eu vou dizer aqui uma das coisas que nos fazem perder a unção. Vou dizer várias, mas uma das coisas. Primeira coisa que nos faz perder a unção é ao descarregarmos na vida de quem ministramos. Então, nós perdemos unção quando nós descarregamos na vida das pessoas que nós ministramos. Quando ministramos o louvor, descarregamos unção. Quando ministramos a palavra, descarregamos a unção. Quando ministramos libertação às pessoas,
perdemos, descarregamos unção. É normal que quando nós estamos num processo de libertação, o nosso corpo fica fraco. Quando termina-se uma pregação também, ficamos com o corpo fraco. Quando termina-se uma ministração forte de louvor, de batalha espiritual, nós nos sentimos fracos, descarregados. Quando oramos por muita gente e impomos a mão sobre muitas pessoas, nós perdemos e ficamos fracos. E o que vem logo de imediato? Vem o cansaço e o esgotamento, que nos fazem perder a unção. Ainda que seja temporariamente, a unção é algo muito poderoso, mas tão poderoso que quando estamos de posse da unção, nós derramamos, descarregamos logo em seguida um poder. Nós sentimos que uma ministração, sentimos-nos fracos e cansados. Jesus teve essa sensação a dizer: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Você vai ler lá em Marcos, né? A mulher com fluxo de sangue, ela toca em Jesus, ela arranca, né, de Jesus a unção de cura. Então Jesus fala assim: opa, fiquei fraco, de mim saiu poder. Então todos passaremos por isso, todos precisamos descarregar a unção e logo descansar. Então, se você foi a algum local que ministrou muito, que derramou muita unção, que pregou sobre muito, curou muitos enfermos, então você precisa ter um dia aí, 2 dias, para você descansar. Depois que você descansar, você volta a buscar mais unção. Como, pastor? Buscando a Deus, se enchendo de Deus. Então nós somos esse vaso, esse frasco de perfume sem tampa. Nós somos essa panela de pressão sem tampa. Então é normal nós nos cansarmos durante a caminhada. Por isso que homens e mulheres de Deus se separavam, se isolavam de tempos em tempos para buscar e ouvir a voz de Deus e se encher. Moisés passava 40 dias no deserto. Jesus, ele passava as madrugadas em oração, ele se isolava em oração, ele amava orar no jardim do Getsêmani. Ali não foi quando o seu suor se transforma em sangue, não é a primeira vez que Jesus ora, mas Jesus está passando por um momento de muita luta angustial, de muita angústia, de cruz, de morte, e aí ele volta àquele jardim. Mas era um dos jardins preferidos do mestre. O apóstolo Paulo, ele ora 3 dias de jejum e oração, cheio da unção, a sua visão é curada. Quando ele vê Jesus ali, que ele vai para o caminho de Damasco, está lá em Atos, e aí ele literalmente vê Jesus, ele literalmente cai do cavalo, e ele fica cego, por causa da grande luz, da grande glória de Jesus, e aí ele fica 3 dias em jejum e oração, e ele volta, através do profeta Ananias, a receber, ele é batizado com uma unção poderosa do Espírito Santo, e ele volta, e dali ele já começa a obra, já começa a pregar. Segundo, comprometimento com impurezas te faz perder a unção, te faz perder a presença, te faz perder a essência de Deus, a essência de Jesus. Então, um pouco de coisa ruim aqui, outro pouco de coisa ruim acolá, uma conversinha ali, outra conversinha cá, um vacilo, um vacilinho numa pornografiazinha ali, ou num filme, ou numa revista, ou no celular. Então, um descuido na direção da viagem do Espírito Santo, um aparentemente pincadinho, que destrói toda a família, uma pintada a mais ali do açúcar, porque nós somos sal da terra, mais do açúcar. Então Salomão explica essa verdade usando o exemplo da mosca morta no óleo do perfumista. O óleo representa a unção do Espírito Santo. O bom perfume fala de um bom testemunho. Olha só, a Bíblia diz que o nosso testemunho chega para Deus como um aroma, como um perfume agradável. Não foi à toa que aquela mulher chega numa reunião da casa de Simão,
E ela unge os pés de Jesus com um puro nardo, um perfume caríssimo, né? Custava mais de 30 denários. Então esse perfume foi caríssimo e foi derramado aos pés de Jesus, incendiou toda a casa. Então nós somos para Deus esse perfume. Só que aí as moscas são a figura do pecado. Então o perfume pode ser o mais aromático possível, mas se uma mosca cai ali naquele frasco e ela empodrece naquele frasco, aquele perfume perde-se a unção. Então nós vamos perdendo a unção à medida que permitimos que o pecado faça morada. E a pergunta é: por que a mosca caiu no óleo do perfumista? Porque faltou o quê? Vigilância. Então o perfumista estavam preparando os frascos, e aí de tanto ele está atento a outras coisas, num descuido, a mosca vem, ela entra, ela cai, né? E ali o perfume não estava coberto, não estava com uma cobertura espiritual, e ou seja, ele não conseguiu ser preservado por causa da podridão de uma mosca morta. Então, se estivermos protegidos e preservados, jamais a mosca do pecado cairá no nosso óleo. Amém? Então, é uma advertência? Sim, é uma advertência para estarmos vigilantes no processo da caminhada, do andar na unção, do andar no poder. Nós estamos orando na igreja. Nós estamos orando e jejuando sobre avivamento. Querido, e é algo sobrenatural. O Espírito Santo ministrou para mim assim: Anderson, esse povo realmente quer um avivamento? Este povo realmente quer um avivamento genuíno? Porque se vocês pedirem um avivamento genuíno, 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se arrepender. Então, primeiro vem a busca, por segundo vem, a busca é você procurar um local. O segundo vem a oração. Só conseguimos ver Deus orando, né? Nós só conseguimos entrar na presença de Deus orando. Se meu povo se humilhar, orar, se humilhar, reconhecimento do pecado, arrependimento, me busca por um local de oração, orar, se meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se arrepender, o arrependimento vem, eu descerei dos céus e eu farei o quê? Eu sararei a vossa terra. Eu sararei a vossa terra. Trarei salvação. Salvação vem com curas. Salvação vem com milagres. Uma igreja avivada é uma igreja onde as manifestações espirituais, elas são atraídas. Lembra de Jesus chegando do barco, enfrentou uma grande tempestade, indo até o Gadareno, e o Gadareno, ele não é Jesus que vai ao encontro do Gadareno, mas o Gadareno endemoniado com legiões vai até Jesus, os demônios vão até Jesus e eles se prostram diante, reconhecem a deidade de Deus em Jesus, e eles falam assim: por que vem nos perturbar antes da hora? Então quem é muito cheio de Deus e de unção, vai atrair pessoas atribuladas, opressas, endemoniadas. Esse é o processo. Então começamos a orar e ministrar e derramar algumas ministrações sobre avivamento na igreja. Começou-se a vir pessoas opressas, endemoniadas, pessoas enfermas, pessoas que foram curadas de câncer na nossa igreja, pessoas que foram curadas de outras enfermidades e pessoas possessas que foram libertas, literalmente. E uma coisa que nós temos observado, que eu tenho observado, é que quando você está cheio da unção, realmente essas pessoas virão, assim como a mulher do fluxo de sangue, que ela ouviu-se falar de Jesus e ela correu, ela havia 12 anos gastado todos os seus recursos e ela corre sem forças, porque ela estava com hemorragia contínua, era uma hemorragia crônica, então ela ia morrer a qualquer momento.
era a última corrida daquela mulher. Então ela falou assim: já que é a minha última corrida, eu vou correr, eu vou rasgar essa multidão aí, eu vou infiltrar nesses apóstolos aí e eu vou tocar naquele que está no meio, porque Jesus sempre estará no meio de todas as coisas. O trono está no meio, o trono está no centro, é no trono que nós nos prostramos. Então, querido, precisamos proteger a nossa caminhada com Deus. É muito triste quando um pastor cai em pecado. É muito triste quando um ministro de louvor cai em pecado. É muito triste quando uma ministra da dança cai em pecado. Quando você cai em pecado, automaticamente tudo de bom em Cristo que estava em você se esvai, né? Vai como se fosse uma enxurrada. Algo que você conquistou durante anos se perde imediatamente numa queda. E o que falta hoje em dia? Homens e mulheres ungidos. Falta unção na igreja, falta unção no louvor, falta unção nos pastores, falta unção nos pregadores. Mas por que, pastor, falta unção? Porque a unção é difícil de ser conquistada, porque a unção ela requer tempo de dedicação. A unção, bacana, tá forte a presença de Deus aqui. A unção, querido, ela vai te chamar para o lugar secreto. A unção, ela vai te chamar para o arrependimento. A unção, ela vai te chamar para um local de busca, de sede, sabe? Uma sede estratosférica, uma sede extraordinária de Deus. Então, muitos não querem buscar uma nova unção e ali tentam preservar a velha unção. A velha unção que recebeu no batismo do Espírito Santo, a velha unção que recebeu uma ministração de algum pregador e que a pessoa caiu no poder de Deus. Ah, pastor, mas eu não entendo por que as pessoas caem. Porque aquele pregador, aquele homem e mulher de Deus, estava cheio da unção, e a unção é tanto poder que vem sobre nós, que nós caímos na presença. Né? O apóstolo João, quando ele vê o próprio Jesus em Apocalipse, a Bíblia diz que é tanta glória, que é tanto poder, que ele cai aos pés de Jesus. Meu Deus do céu, muito forte. Então, recebemos da parte do Senhor, então temos o compromisso de não estragar a caminhada, né? E temos também a necessidade de buscar uma nova unção. Você sempre vai encontrar um homem de Deus cheio de unção. A maioria dos pecados, né, começou por jurisprudência, em pequenas impurezas, por pequenas concessões. Eu sempre prego na igreja e ministro e digo que ninguém cai da noite para o dia. Ninguém cai em adultério da noite para o dia. Primeiro tem as conversas no WhatsApp, primeiro tem os olhares, primeiro tem a marcação dos encontros. Aí daqui a pouco você está num motel, está repreendido em nome de Jesus, mas a pessoa está no motel, traindo a esposa, traindo o esposo. Aí ela caiu, mas ela não caiu no motel. Ela caiu nas primeiras conversas, na primeira brecha, na primeira legalidade. Precisa preservar a unção, pastor? Precisa. Para quê? Para você continuar de pé, para você continuar no altar, para você continuar forte. Então há muitos ministérios, muitos crentes que perderam esse impacto, porque ao invés de estarem se tornando cada vez mais buscando a unção, estão perdendo a pureza e piorando. A gente sabe quem toca com unção, quem não toca. A gente sabe quem prega com unção e quem não prega. Então a impureza e unção, elas não combinam. Então existe uma grande diferença entre unção e experiência com Deus. Preste atenção. A unção, ela precisa ser preservada. A unção representa, né, o vinho velho. Então nós precisamos entender que este vinho ela precisa ser continuada. Você não pode deixar o frasco se esvaziar por completo. Então você vai renovando o líquido do frasco, vai acabando, vai renovando, né? Então precisamos entender que essa experiência precisa ser de renovo, né? Uma roupa velha jamais. Devemos viver de experiências, né? De experiências do passado. Sempre precisamos ter uma experiência nova. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz algo muito forte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então,
eu tento o máximo esquecer de tudo que para trás fica. Eu esqueço das coisas, das ministrações, das pregações que eu fui usado por Deus, impactado por Deus, já se passaram. Da glória daquele dia, já se passaram. Esqueço das pessoas que me machucaram, já se passaram. Das pessoas que me feriram, já se passaram. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Glória, já foi. O culto de ontem, de glória, já foi. Vamos buscar de novo. Vamos fazer um culto melhor. Vamos fazer o melhor para Deus. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Por isso que é cansativo, né? Por isso que a gente muitas vezes entra num estresse, o corpo entra num estresse, numa fadiga espiritual e numa fadiga de cansaço. Então muitos pensam em deixar para trás as coisas ruins, porém as coisas boas também ficam para trás. Ah, mas lá no passado eu era isso. Querido, lá no passado, quem é você hoje? Ah, mas no passado eu era um homem de Deus. A pergunta é, você ainda continua, você ainda hoje é um homem de Deus? Então não devemos viver de experiências ruins do passado e nem de experiências boas. Quando o apóstolo Paulo fala aqui das coisas, ele fala tanto das coisas boas que ele fez, dos galardões, como das coisas tristes que ele passou. Então as nossas experiências boas ou más devem ser trocadas, devem ser renovadas. A Bíblia diz deixa eu ver se não me engano, Romanos 12:2, que nós precisamos de uma renovação de mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Nós vamos continuar e o próximo tópico vai ser esquecendo o que passou. Então não perca o próximo episódio, porque nesse episódio vamos estar como base Filipenses 3, 14 e 15, esquecendo o que passou. Tem muita gente que está na igreja hoje, que está no Voice Church, que ainda lembra, está muito apegado, muito preso ao passado, à igreja do passado, à vida passada, às igrejas que passaram. Então nós precisamos esquecer dessas coisas para nós avançarmos no ministério, para nós avançarmos em Cristo, para você avançar no ministério, para você avançar no seu ministério. Então esqueça o que passou no passado. Então nós vamos aprender no próximo episódio, amanhã, esse item 3, que é esquecendo o que passou. Querido, compartilhe esse podcast para o máximo de pessoas. Sabemos que nem todas vão ter condições de ouvir, porque o que nós estamos derramando aqui é algo muito pesado em Deus. São chaves espirituais. E se você pegar estas chaves espirituais, você vai crescer. Seu ministério vai crescer. A sua vida espiritual vai dar um jump. Ela vai ser poderosíssima. Amém? Então eu quero orar por você. Eu vou deixar no podcast lá os comentários, pedidos de oração. O que você está precisando hoje? Pastor, o que eu estou precisando buscar a Deus? Eu estou precisando me arrepender. Eu estou precisando liberar perdão. Eu estou precisando ajudar o Senhor, ajudar a igreja, ajudar a minha igreja, ajudar os meus pastores, ajudar os meus líderes. Querido, nessa caminhada nós precisamos de pessoas verdadeiras. Amém? Pessoas que estão realmente querendo buscar o Senhor. Então eu oro nesta manhã para que o Espírito Santo, precioso Espírito Santo, amém? Ele venha sobre nós. Eu oro para que o precioso Espírito Santo venha sobre nós. Venha sobre nós. É isso que nós queremos orar. É isso que nós queremos declarar nesta manhã. Que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque o Espírito Santo está no meio de nós. O Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está aqui para curar. A Bíblia diz que Ele é o nosso Consolador. Ele é o nosso poderoso Consolador. Olha que canção linda. Espírito,
que nós precisamos nesta manhã, nesse podcast. Enche com poder. O que é poder? Unção, presença, intimidade. Oh, querido, deixa o Espírito Santo encher. Deixe. Seja cheio. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba dons. Receba o dom de orar em línguas, de interpretação de línguas, de cura de enfermos, de ajuda aos necessitados. Oh, querido, deixa o Espírito Santo de Deus te envolver. Deixa o Espírito Santo de Deus fortalecer a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua casa, ministrar sobre a sua família, te abençoar com toda sorte de bênçãos. Deixa o dom da prosperidade também vir sobre você. Deixa o dom da fidelidade entrar em você, sobre a sua empresa, sobre a sua casa. Deixe o Espírito Santo governar a sua casa, tirar os seus filhos das drogas, tirar o seu filho da prostituição, das noitadas, das baladas, tirar o vício do álcool, o vício do crack, das drogas, tirar todo o vício de prostituição, de pornografia, todo vídeo pornográfico que está escondido aí no seu celular. Nós queremos declarar que eles serão banidos. Queremos declarar todo espírito de pombagira, espírito de confusão, de rebelião, de ódio, espírito da raiva, da ira, pessoas que do nada ficam iradas. Oh, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Nos rendemos aos teus pés. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus.